Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Mas e aí, será que a gente vai cruzar os braços e deixar esse povo fazer o que quer? Eu fui então destinado, pessoal, depois que eu fiz aquelas operações de tráfico, estupro e tal, isso foi no interior do estado. Depois, na época da Copa do Mundo, eu fui transferido para o aeroporto de Belo Horizonte. Na verdade, o aeroporto da cidade de Confins. Então, meus amigos, aconteceu uma coisa impressionante. Eu estava lá trabalhando, então, naquela pequena delegacia de Confins. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Olha que coisa impressionante. Estava trabalhando em Confins, comecei a fazer operações focadas em autoria e materialidade. Mesma coisa. Prender lá homicida, estuprador, furto, roubo, aquela história toda. Eu também estava com aquela sensação de estar o quê? Enxugando gelo. Enxugando gelo. Pô, não, sabe, aqueles indiciamentos lá parecia que não tinham um efeito prático para a sociedade. Parecia que não tinha um efeito prático. É claro que é o nosso trabalho, a gente tem que fazer. Mas então, uma sexta-feira, 17 horas, eu fui testado. Por que eu fui testado, meus amigos? Porque uma pessoa me procurou na delegacia, percebendo lá que eu poderia ser uma pessoa que talvez ajudasse a sociedade, e falou nesses termos aqui. Doutor, na segunda-feira, 9 horas da manhã, o vereador X, claro que eu não vou falar nome aqui, vai comprar os licitantes para a empresa dele, de nome N, vencer a licitação. Primeiro que é confuso, né? Eu nunca mexi com fraude de licitações. Aí, essa pessoa traz para mim que um vereador vai comprar os licitantes no pátio da prefeitura para a empresa dele ganhar a licitação. Negócio confuso, não é? Como assim o vereador tem empresa, ele vai estar na prefeitura? Como assim? Não está me entendendo. Mas era isso mesmo. Era isso mesmo. Exatamente assim. O vereador tinha empresas laranjas, ele ia até a prefeitura, onde ia ocorrer o certame da licitação, ele negociava lá com os licitantes que também eram do mesmo esquema dele, e a propina rolava solta. Mas calma que eu já vou chegar lá. Mas aí, meus amigos, o que estava acontecendo? Peraí, deixa eu voltar aqui. Por que eu fui testado nesse dia? Porque imagina o seguinte, você é um policial civil ou policial federal que trabalha com investigações. A vida inteira você prendeu lá criminosos de rua. Criminosos do colarinho azul que a gente fala. Essa pessoa, quando ela me procurou na delegacia, ela estava me testando. Porque, para a sociedade, a polícia geralmente é tida como o quê, pessoal? Honesta? Claro que não. Geralmente a fama da polícia é de quê? De corrupção. Então, essa pessoa, ele pensou o seguinte, deixa eu fazer aqui um balãozinho, e o pensamento dele. Ou esse delegado, ele é corrupto, ou era covarde. Beleza? Na cabeça dele, só tinha essas duas opções. Claro que eu não era nenhum desses dois. E veio esse pensamento aqui à cabeça. Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Esse pensamento é atribuído a Edmund Burke lá no século XVIII. Atribuído a ele. Isso é bem antigo, né, pessoal? Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Isso é a mais pura verdade. Então, cara, eu não tinha o que fazer. Eu só tinha uma opção, que era fazer a investigação e ver o que ia acontecer nesse caso. Vamos lá, eu tinha a data do fato. A pessoa me falou, ó, vai ser segunda-feira. Beleza. Eu tinha a pessoa que cometeria o crime, fulano de tal. E eu tinha o fato, ele ia comprar os licitantes no pátio da prefeitura. Qual foi a técnica de investigação que eu utilizei? Essa é a única que eu posso falar aqui, tá bom? Mas é a técnica de investigação mais antiga do mundo. Mas antes disso, deixa eu dar um passo atrás aqui. Eu não sabia investigar lavagem de dinheiro. Eu não tinha as pessoas certas para me orientar sobre isso. Eu não estava no local certo, porque a minha Cadepol não me mostrou o que era combate à lavagem. E eu não tinha o quê? O conhecimento certo para investigar lavagem de dinheiro e corrupção. Então eu recorri a um livro que eu tinha, aliás, a minha caixa de ferramentas, perdão, para ver lá o que eu tinha à minha disposição. Opa, minha caixa de ferramentas está aqui. Essa aqui para investigar estupro, investigar roubo, investigar furto,
investigar tráfico. Eu não tinha a ferramenta necessária para combater a corrupção. Eu nem sabia como fazer isso. Então, meus amigos, eu precisava o quê? De uma furadeira. Cadê a furadeira? Eu não tinha. Ou seja, o conhecimento para combater a lavagem de dinheiro. Conhecimento para combater a corrupção. Quando a gente passa no concurso, a gente lê a lei de licitações, que é uma lei muito chata de ler, não é, doutor Henrique? Muito difícil. Mas ela não mostra o procedimento licitatório como um todo para a gente ter noção do que investigar. A gente decora a lei para passar no concurso. E no mundo real é diferente. Então eu tive que buscar ajuda. E eu busquei nesse livro aqui. Esse é um livro do professor Marcelo Mendroni, promotor lá de São Paulo, que eu faço questão de referenciar esse livro. E foi lendo esse livro, passei o fim de semana lendo, para entender como funcionava a dinâmica da corrupção. Ou seja, eu tive que buscar, passar o fim de semana, lendo aquilo ali, entendendo. Pô, como é que eu faço agora? E aí, pessoal, foi que eu fiz, então, a técnica de investigação mais antiga do planeta, que é a famosa campana. Na segunda-feira de manhã, eu fui lá, fiquei à distância, olhando para o pátio da prefeitura. Não deu outra. Vi o vereador se aproximando dos licitantes, aquela alegria toda. Ele chegou perto de uma outra licitante que estava num carro, foi conversar com ela, xingando e tal, e a mulher não deu moral para ele. Eu pensei, opa, tá ali a minha oportunidade. Tem uma pessoa que não quis participar do esquema. Pessoal, isso aconteceu no pátio da prefeitura. No pátio da prefeitura. É um escárnio contra a sociedade. Eles não têm escrúpulos. O mestre Zaina comentou isso. Será que isso vai acabar? Não vai. Mas e aí? Será que a gente vai cruzar os braços e deixar esse povo fazer o que quer? Ou a gente vai cumprir a nossa missão de verdade? E aí, pessoal, olha o resultado da prisão em flagrante do vereador. O presidente da Câmara já foi preso. O presidente da Câmara de Vereadores de Confins foi preso em flagrante. Tira não. Sede do nosso aeroporto internacional de Delor. O presidente da Câmara já foi preso, gente boa. O presidente da Câmara de Vereadores de Confins foi preso em flagrante. Segundo as investigações, 38 anos, tinha uma empresa de materiais para escritório. Vendia os produtos para o município através de licitações fraudulentas. De acordo com a Polícia Civil, uma das maneiras de ganhar todos os pregões era oferecendo dinheiro às empresas concorrentes. Ou dinheiro à vista ou uma porcentagem do valor da licitação, para que algumas empresas abandonassem o certame. Entretanto, havia licitantes honestos que se recusavam. E aí me falaram que isso realmente aconteceu. Os documentos apreendidos e as testemunhas confirmaram a fraude. Eu queria todos esses documentos comigo para as investigações. Então, esses 14 licitantes foram trazidos para a delegacia. Testemunhas, inclusive o vereador que já estava aqui conduzido. Todos foram ouvidos e ficou muito claro que o vereador, presidente da Câmara de Vereadores do município de Confins, estava oferecendo vantagens indevidas para ganhar as licitações. Segundo o delegado, a empresa estava no nome de Laranjas, já que vereador não pode participar de licitação. É muito triste a gente saber que isso acontece todo dia com o dinheiro do povo, que trabalha, acorda cedo, paga seus impostos, para chegar num momento desse e alguém, aproveitando do poder que tem, da influência que tem, se apropriar aí do dinheiro do cidadão. Segundo o delegado, além do presidente da Câmara Municipal de Confins, 2 pessoas foram presas. Um funcionário da empresa dele e um amigo, que seriam Laranjas. Os 2 contribuíram com as investigações, pagaram fiança e foram soltos. Somente na licitação que foi cancelada pela polícia, deveria ter ganhado cerca de R$70 mil. O vereador foi levado para um presídio de Vespasiano. Ele vai responder por corrupção, fraude em licitações e falsidade ideológica. Saiu da delegacia de Confins com a cabeça coberta, sem responder às perguntas. Um sobrinho dele se passou por policial e empurrou nossa equipe. Ele esclareceu que se tratava de um parente do vereador.
Pessoal, foi a primeira vez que a sociedade foi para frente da delegacia bater palmas por um serviço que eu fiz. Foi quando eu prendi um político envolvido no esquema de corrupção. A experiência na pós-graduação em análise de dados tem sido extremamente enriquecedora para minha atuação como investigadora. Antes de ingressar no curso, eu utilizava o Access para lidar com relatórios financeiros, mas as novas ferramentas apresentadas abriram um leque de possibilidades e aprimoraram significativamente meu trabalho. As habilidades adquiridas na pós têm sido aplicadas diariamente nas minhas investigações. A capacidade de analisar grandes conjuntos de dados de forma eficiente e extrair insights relevantes se tornou uma ferramenta crucial. Recentemente, consegui mapear padrões financeiros suspeitos que levaram a descobertas significativas em um caso complexo de lavagem de dinheiro. Além disso, a facilidade de uso das novas tecnologias proporcionou uma transição suave do Access para ferramentas mais avançadas. Isso não apenas otimizou meu tempo, mas também trouxe uma precisão e profundidade à análise que não eram possíveis anteriormente.